Olá pessoal, muito boa tarde para quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todas e todos. Mais um singelo boteco aqui da ADUFO, dessa vez com muita honra, a gente homenageando a cultura negra, a cultura africana, né? Isso começa aí nas nossas comidinhas que foram preparadas. Depois eu vou voltar a falar nisso, mas já quero agradecer aqui ao chefe Isley Borges, né? Que desde ontem se ocupa disso. E agradecer, na figura do Isley, agradecer a outros funcionários e funcionárias da ADUFO. Afinal de contas, vocês estão vendo lá na portaria, está o Fernando, está deixando o convívio familiar para nos atender aqui hoje, né? A Angélica está aqui também, nossa estagiária de jornalismo, que também está atendendo ao nosso chamado. Tivemos aqui hoje com a Cristina, que já ajudou a organizar o espaço. Então aqui a gente tem colaboração de muita gente para a gente poder estar aqui. Também quero não me esquecer de agradecer o professor Eduardo Túlio, que propôs essa atividade, né? Compôs esse conjunto musical que nos brinda com tanta arte, né? Muito obrigado a vocês. Quer dizer, parece que isso pra gente é uma coisa tão óbvia, né? Essa interação da gente da academia com a cultura, com as artes, né? Isso só não é óbvio para um imbecil que está deixando o cargo de presidência da República, né? Que parece que tem dificuldade de compreender coisas como essas, né? Então, eu assim, quero crer que isso aqui é um novo respiro, né? São novos ares que a gente espera estar numa crescente a partir de agora. Mas então, já agora passando ao ponto especial, o Isley pediu para eu não esquecer de dizer para vocês que esse jornal que está disponível sobre as mesas está saindo do forno, foi inclusive impresso especialmente aqui para essa festividade. Esse número de impressões é um número limitado para cá, mas ele já está disponível nas redes, tem o QR Code aí para quem quiser acessar nas redes, mas esses aí estão saindo do forno, né? Especialmente para vocês, óbvio, podem levar e fazer uma boa leitura. Mas agora então, a gente passando mais especificamente ao que viemos aqui fazer, eu queria dizer o seguinte: uma vez eu assisti uma entrevista com o Darcy Ribeiro, que assim como eu, era ateu, né? E perguntaram para ele o que ele acreditava sobre a vida após a morte. Como é que ele via esse negócio de vida após a morte, né? Para um ateu. E ele disse, olha, para mim existe vida após a morte. Só que para um ateu, a vida após a morte é aquele tempo que você sobrevive e aí ele fez uma aspas, né? Na cacunda das pessoas que te conheceram. Enquanto as pessoas vão se lembrando de você, você está imortalizado. Se elas esquecerem, você morre de fato, né? Isso me marcou muito, eu tenho isso como uma referência ateia para a minha vida, né? E eu queria dizer o que nós vamos fazer aqui hoje é dar a imortalidade que a gente consegue dar a pessoas que foram muito especiais para esse sindicato. Nós estamos cumprindo aqui uma promessa de campanha da nossa gestão passada. Eu, Dila e Diogo fomos 3 diretores que fomos reeleitos, agora estão conosco a professora Silma, né, a Vanessa e outros, a Marisa, o Edilson, a partir da segunda gestão, mas era um compromisso da gestão passada que, por forças pandêmicas, nós não conseguimos realizar, que era dar nomes a espaços aqui da ADUFO, de pessoas que contribuíram muito com o nosso sindicato, né? E eu quero dizer então que a pessoa que vai dar nome a esse espaço que aqui a gente está, bom, primeiro, muita gente já usufruiu desse espaço. Esse espaço aqui era um espaço que ficava no 2º andar, ele foi
originalmente projetado para o segundo andar, que é um chamado espaço de vivência, que era para os professores poderem se recostar, assistir TV, etc. Só que a concepção deste prédio é que os espaços comuns de vivência eram no primeiro andar. O segundo andar é uma área administrativa e o terceiro andar é um terraço. Então, em respeito a essa arquitetura do prédio, nós fizemos uma pequena reformulação e trouxemos esse espaço de vivência aqui para baixo. Então, essa remodelagem é também uma ação da nossa gestão. E eu acho que deu muito certo, porque veja, o Wilson estava aqui agora há pouco, enquanto a gente se divertia de uma forma, ele estava aqui acompanhando ali, assistindo TV. Essa é a ideia, né? É a ideia que os docentes que cheguem aqui, que não precisem subir ao segundo andar para resolver Unimed, jurídico, possam aproveitar melhor o espaço aqui embaixo mesmo, né? Acho que está cumprindo a função. Bom, e aí eu vou puxar o gancho para essa pessoa, um grande amigo que eu conheci no sindicato. Fui gestão com ele há mais de 20 anos atrás, com ele, Padilla, com o Paulo Almeida, que foi o professor Paulo Machado, né? E o que eu aprendi com o Paulo Machado? Uma vez eu estava no sindicato, acho que a gente ainda não tinha composto a chapa, eu estava numa vivência muito ligada ao sindicato, estava entrando no sindicato, construindo a greve de 98, etc. E aí o Paulo Machado, aqui era aquela casinha que todo mundo já conhecia, né? O Paulo Machado toca a campainha e a Marluce abre correndo, faz aquela festa toda pro Paulo. E o Paulo entra e eu comecei a conversar com ele e perguntei, não sei se foi para ele ou para a Marluce, o que ele tinha vindo resolver. Porque geralmente as pessoas vêm no sindicato para resolver algum assunto, né? Unimed, jurídico, e enfim, solicitar algum apoio. O Paulo Machado não veio fazer nada de especial no sindicato. O Paulo Machado tinha vindo ler a Folha de São Paulo. Vocês entendem a importância de uma pessoa que vê no sindicato esse espaço? Quer dizer, ele podia ir para uma praça, já estava aposentado, né? Ele podia ir para uma praça, ele podia ir para a biblioteca. Não, ele foi para o sindicato dele. Ler a Folha, sentar-se numa salinha que tinha entremeada assim, que depois, inclusive, foi demolida para fazer uma sala de reunião grande. Ele sentava, puxava o jornal, ficava, tomava um cafezinho, lia o jornal. Aquilo era costume dele, frequentar o sindicato, né, para vivenciar. Então, é nesse sentido que eu não acho que podia ser outro o nome de um espaço chamado de espaço de vivência, que não foi dado por nós. Foi dado desde a inauguração deste prédio. Nós só mudamos o lugar. O espaço de vivência passou para o primeiro andar, para este piso, mas ele chama vivência. E quem vivenciou verdadeiramente o que esse espaço representa, na minha opinião, foi Paulo Machado, né? Então, nós estamos aqui fazendo essa homenagem. Nós chamamos o Caju, que é irmão do Paulo. Eu gostaria de chamar também, para que estivesse aqui junto conosco, para descerrar a placa humilde que a gente fez, que a professora Silma, que também é do Estudo de História, aposentada, aliás, aposentada da ESEBA, historiadora, professora Vera Puga, que é aposentada lá do Estudo de História, porque o Paulo Machado era aposentado do Estudo de História. Eu acho que eu vou deixar, inclusive, para o Caju passar a fala para ele. Ele deve contar alguma história do Paulo. Eu tenho inúmeras, mas eu vou deixar outros falarem. Por favor, Vera. Outros falarem aqui também. Então, a gente vai, daqui a pouquinho, encerrar a placa e eu vou passar para o Caju para ele fazer uma fala aí para a gente. Bom, eu não tenho muita coisa a dizer, não, porque a minha convivência com o Paulo, como irmão, durou pouco tempo, durou apenas 70 anos. O Paulo, na verdade, como irmão, é muito assim, é um pouquinho complicado pelo seguinte: eu sou de uma outra família, descendentes de escravos e etc, né? Inclusive, até hoje, eu nem sei quem foi meu pai, disse que era um português, mas não sei.
Aí acontece o seguinte, a minha mãe era empregada doméstica da família do Paulo. E um dia qualquer, ela casou-se, eu filho de mãe solteira, ela casou-se com um agregado de um parente da Dona Elzira, que é a mãe do Paulo, né? E ela já tinha eu como filho e trabalhava com eles. Ela foi embora e deixou o filho lá com essa família. Essa família me acolheu como se fosse um verdadeiro filho. Daí eu ser irmão do Paulo. Mas, certos momentos, né, eu me via privilegiado como migrinho de estimação. Mas aquilo para mim era uma loucura, uma maravilha, né? Eu era respeitado como filho, eu não fui adotado, eu fui largado lá dentro dessa família. E a adoção não foi aquela adoção assim, escrito e tal, não. Uma adoção foi aqui, ó, dentro do coração. E o Paulo ficou aqui, está aqui, a Vilma está aqui, o Edson está aqui, o Oliveira está aqui, Orlando está aqui. Eu sou agora vivo a raiz dessa família. Eu sou a raiz dessa família e fico muito orgulhoso de saber que o Paulo tem esse pequeno, mas um grande espaço aqui dentro do nosso sindicato. Eu, como sindicalizado, me sinto orgulhoso de ser convidado para estar aqui nesse momento de inaugurar esse pequeno e grande espaço do meu irmão Paulo Machado. Queria perguntar se mais alguém quer fazer uso da palavra. Eu quero. A gente fica emocionada de pensar no Paulo. Eu entrei na universidade em 85 e a fama do Paulo Machado perante os alunos já era a seguinte: eu só vim fazer história porque o meu professor de ensino médio foi o Paulo Machado. Ele que nos entusiasmava a fazer história, porque na época história era filha dos pobres, né? Era uma coisa muito banal, assim como filosofia, sociologia, artes, música, etc. Então o Paulo foi para nós um exemplo, um grande exemplo de historiador, de persona não grata pelos governos. Quando foi a ditadura, ele foi preso, né? Ele foi torturado. Então Paulo é um exemplo para nós de gente. Eu tive uma professora, Rita Novinski, na USP, que dizia: só os santos não delatam os seus próprios parentes, irmãos, pais e mães, porque o resto nós somos humanos, sentimos dores e acabamos dedando todo mundo, que é isso que a ditadura faz. E Paulo vivenciou isso tudo e conseguiu, bem ou mal, superar e viver e conviver conosco. Então, eu acho que essa homenagem que a Adolfo faz ao Paulo é mais do que merecida. Ele foi uma pessoa muito importante para a Uberlândia, para a história e para o Brasil, em termos de ditadura. Obrigado. Quer dizer, luta atualíssima, né, professora Vera? Sim. Em tempos atuais, lutar pela democracia é atualíssimo. Bom, então, nós não temos ponta para todo mundo, mas, por favor, Caju. Vai lá, Caju. A Vera, o Caju, cada um puxar de um lado e a gente vai descerrar, então. Tudo pronto, Isley? 2 e já! Pronto. Espaço Paulo Machado. Justamente uma foto que a Caju nos forneceu, o Paulo Machado, assim, num espaço de leitura, né? Que é como eu disse, ele usava muito a Adolfo aqui como espaço
de leitura, né? Tá ele lá, para quem não está enxergando, É só chegar aqui. é uma placa linda. Paulo com ocrim e escrito embaixo, espaço Paulo Machado. E segurando um livrinho. Sim. E com a boca. A proposta de homenagear esse nosso espaço, dito espaço gourmet, né, com o nome do professor Aldo Colasanti, é justamente também pelo espaço que o Aldo ocupa nos nossos corações e na nossa memória gastronômica, né? O Aldo era conhecidíssimo de ser o cozinheiro, quando não existia esse badalado termo chefe, né? O Aldo era o cozinheiro da Adufo, né? E sempre com aquele seu jeitão muito simpático, bonachão. Eu lembro a minha história com o Aldo também, eu tenho. Quando nós disputamos a eleição há 20 anos atrás, eu era um recém-egresso do outro lado, das trincheiras da direita, né? E quando poucas vezes houve disputa de chapas na Adufo, e naquela vez houve. O professor Paulo Almeida era o candidato a presidente, eu era primeiro secretário, a Dila era secretária-geral, a Solange era tesoureira, o Paulo Machado estava na chapa, e o Edson, enfim, eu não vou lembrar de todo mundo aqui, mas nós tínhamos uma chapa muito boa. E eu me lembro que no acirramento dos ânimos de campanha, alguém foi criticar a chapa para o Aldo, justamente dizendo que ela continha um cara de direita, né? Que no caso era esse que vos fala, né? E o Aldo, sem me conhecer direito, né? Mas acreditando inclusive nos amigos que compunham a chapa, ele imediatamente rebateu, né? E fez toda a consideração política que ele julgou conveniente fazer. Eu tive a oportunidade, inclusive, de depois encontrar o Aldo e agradecê-lo por isso, porque afinal de contas ele nem me conhecia direito e fez uma defesa enfática da nossa candidatura. Mas aqui a gente quer homenagear essa outra memória da Adufo, né? Que é o Aldo Colasanti, nosso companheiro de festas, de organização de festa, de cozinha, né, Dila? E eu estou chamando a Dila porque a Dila já há algum tempo que assume esse lugar. A Dila é a herdeira do Aldo aqui na Adufo, auxiliada aí pelo chefe Isley Borges também, né? Que a gente mais uma vez homenageia. Depois, se vocês quiserem aprender sobre os significados de todas essas comidas, vocês conversem com o Isley, que é doutor, né, nessas coisas dos terreiros, e ele vai dar explicações para vocês sobre a significação de todas essas comidas de origem africana, que afinal tem tudo a ver com o nosso tema aqui hoje. Portanto, Dila, quero te pedir para representar aqui a família e a memória do Aldo Colasanti para inaugurar aqui. Inaugurar não, né? Dar nome, porque o espaço já foi inaugurado. Dar nome ao nosso humilde espaço aqui gourmet, né? Que homenageia então esse saudoso amigo, professor Aldo Colasanti, por favor. Só puxar. Muito bem. Muito obrigado, gente. E vamos à festa.